Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode estar utilizando a inteligência artificial para estar auxiliando nos seus estudos e melhorando sua dinâmica no trade. Nesse vídeo eu vou dar como exemplo o método do Oliver Velez e o método do Al Brooks. Então fica comigo nesse vídeo. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, você está no canal Wyckoff Academy. Então vamos lá, sem mais delongas, eu já fiz uma pré-análise aqui, né? Eu já fiz uma pré-análise e o que eu fiz? Eu simplesmente perguntei para a inteligência artificial: Eduardo, como eu tenho acesso a essa inteligência artificial? Você vai colocar no seu navegador e vai escrever lá, ó, Google AI Studio, tá? Google AI Studio, você vai clicar nela, vai clicar aqui, ó, em criar prompt. Em criar prompt, você já pode começar aqui, ó, type something, você já vai escrever alguma coisa. Eu já coloquei lá, ó, você conhece o método Oliver Velez de análise de ações? Aí ela foi e me respondeu, sim, conheço o método de Oliver Velez de análise de ações. Oliver Velez é um trader bastante conhecido e respeitado. Seu método se concentra principalmente na técnica, na análise técnica de curto e médio prazo, visando identificar oportunidade de day trade, swing trade. Então ele vai falando qual é o foco, né? Fala aqui, ó, foco na ação do preço, price action, padrões de candle, média móvel, que fala da média móvel de 20. Não sei porque não falou da média móvel de 200, mas você pode ir alimentando mais se você tiver um PDF, melhor ainda. Você tem aqueles manuais do Oliver Velez, você coloca aqui, ele já vai ler todo, vai fazer um resumo, né, de toda a estratégia do Oliver Velez, vai facilitar mais ainda os seus estudos na hora que você for chamar no gráfico, que eu já vou falar como que você vai fazer isso, tá? Ele fala de volume, apesar que o Oliver Velez, aparentemente, se eu não me engano, não usa volume, setups específicos, tá? Vem Power Gap, Continuation Gap, Reversão, Hammer, gerenciamento de risco, aí fala um pouco de gerenciamento de risco. E essas inteligências artificiais são meio malucas, tá? Às vezes elas inventam algumas coisas da cabeça delas. Então o ideal é você jogar ali o PDF direto do trader, né, que você quer acompanhar. Se você tem um livro lá do Al Brooks, você vai, joga o livro do Al Brooks ali e assim, de quem você for tá estudando, tá bom? De Elliott, de Gunn, de Wyckoff, whatever, de quem for. Aí fala do psicologia do trading e tal. Beleza, aí eu fui mais longe, eu falei, se eu mandar o print de uma tela, você pode me ajudar se é para comprar, para vender ou não é para fazer nada? Então eu quero testar o conhecimento da inteligência artificial para saber se ela pode me ajudar. Lembrando que, como eu falei, eu não coloquei nenhum PDF aqui. Ele mesmo sugere, para você ver como ele conhece o Oliver Velez, mas mesmo assim existem algumas pegadinhas, tá? Ele bota algumas coisas ali no bolo ali, tipo aqueles embromation, tá? Então tem que ficar esperto. Mas ele fala aqui, ó, Oliver Velez é autor de livros populares sobre trade, como Day Trade for a Living e Tools and Techniques, e esses livros aqui existem, tá? Se você for lá na Amazon, você vê esses livros aqui, são os livros bem antigos do Oliver Velez. Aí fala que ele tem curso, seminário, tudo isso. Aí eu fiz a pergunta do print, aí ele vem e reforça. Com certeza, posso tentar te ajudar, mas para dar uma opinião útil e responsável sobre se a tela sugere uma compra ou uma venda ou não fazer nada, preciso que você tenha em mente o seguinte. Aí aviso legal, que a ideia é essa, né? Não existe verdade absoluta. Você está aqui estudando, por isso que eu falei, você está estudando. Então você vai fazer seu backtest e você tem um suporte a mais para poder estar auxiliando nos seus estudos, beleza? Vamos lá, informações contextuais, qual o tipo que está sendo analisado, se é cripto, se é índice, se é ação, tempo gráfico diário, semanal, 15, 5 minutos, não importa, os indicadores, se você colocar algum indicador, aqui ele não está falando especificamente do método do Oliver, ele está falando, se você quer que eu analise algum gráfico, você tem que me falar, tempo gráfico, tá, estou usando RSI, estou usando MACD, estou usando ADX, estou usando volume, estou usando candle, estou usando barra, entendeu? Então você conversa com a inteligência artificial, quero estudar VSA, você pergunta se ele entende de VSA, joga um PDF de VSA, ele vai fazer a leitura, você vai conversando com ele. Então, qual a estratégia de investimento, se é day trade, swing trade, então aqui ele deu um overview do que tem que ter, beleza? Aí ele vem, o que eu posso fazer com a tela? Identificar padrões, analisar indicadores, considerar o volume, suporte e resistência, ele consegue identificar, e a tendência. Beleza, eu fui lá e taquei o print da tela aqui, ó. Taquei esse print aqui, ó. Pum, printei
mini índice dos 5 minutos e taquei lá. Resumindo, eu não dei nenhuma informação que ele pediu, tá? Eu simplesmente coloquei ali e, coincidência ou não, eles são muito inteligentes, então ele foi lá e botou, ok, obrigado pela imagem, pelo OCR, não sei o que com base nas informações fornecidas, aqui está uma análise preliminar usando, aí ele fala, ó, o método Oliver Belay juntamente com as devidas ressalvas. Aí vem lá, ó, o WinG25, eu nem falei, então ele já leu direto na tela, aí já manda lá que é o mini índice Bovespa. Tempo gráfico de 5 minutos, ele botou M5, tá? Indicadores de duas médias, ele não leu se era a média de 20 ou de 200, ele só fala que aparentemente uma média curta e uma mais longa. Não temos informações dos períodos delas. Então eu poderia escrever, tem uma média de 20, uma média de 200, simples, entendeu? Aqui eu simplesmente taquei na tela ali para ver o que ele conseguia desenrolar. Vai lá, análise, tendência, a tendência geral parece ser de baixa. Eu vou até deixar aqui do lado o gráfico, né? Cadê? Deixar aqui do lado e a gente vai lendo. Deixa eu diminuir. Pronto. Então vai lá. A tendência geral parece ser de baixa, confirmada pela média móvel mais longa, aqui, ó, que é essa branca, apontando para baixo. A média móvel mais curta, que acompanha o preço mais de perto, também está abaixo da média mais longa, reforçando a tendência de baixa. Então ele já identificou que é uma tendência de baixa. Ação do preço, né? Então ele está falando ali do candle propriamente dito, dos candles, né? O preço está testando a média móvel, estava nessa região aqui mais ou menos, tá? Cadê o... aqui, ó. Estava nessa região aqui, quando eu fiz o print. Ação do preço, o preço está testando a média móvel mais curta em minutos, em muitos momentos anteriores o preço corrigiu até essa média continuou a cair, né? Então ele vai falando ali do pullback, anteriormente testou e caiu, aqui testou e caiu, chegou próximo e caiu, então ele vai fazendo essa análise ali direto no gráfico. Possíveis cenários e ações, então é aqui que a gente quer saber. E aqui a gente está falando de day trade, tá? Imagine você tá com várias ações, você está com dúvida e você quer comprar, quero saber se está bom para fazer swing trade, position trade, um gráfico semanal. Você vai lá e joga um gráfico semanal de acordo com o método do Allbrooks, de acordo com o método de Wyckoff, de acordo com a análise de Gann, de acordo com, sei lá, o que você imaginar, de acordo com o meu método. Qual é o meu método? Meu método é esse, tal, média tal, volume tal, MACD. Aí você joga lá as ações, ele vai fazer a leitura e vai falar quais estão dentro do critério, o que você deve fazer e você faz se você quiser ou não, tá? Então vamos lá. Lembrando que a responsabilidade é sempre sua, tá? Você não vai colocar a responsabilidade na IA, tá? Ela só tá te auxiliando, é um suporte, tá te auxiliando ali. Então vamos lá, cenário 1, continuação da tendência de baixa, é o mais provável. Se o preço não conseguir romper e se manter acima da média mais curta, né, resistência dinâmica, então ele está falando que a média mais curta ali era uma resistência dinâmica, é provável que ela retome a tendência de baixa. Então, expectativa que, possivelmente, se o mercado testar aqui, ele tende a voltar a cair, né, simples assim. Cenário 2. Aqui, a ação, o que você deve fazer? Considerar uma venda se houver um candle de confirmação de baixa, por exemplo, um candle vermelho forte que feche abaixo da média mais curta, colocar o stop loss, né, um pouco acima da média móvel mais curta e buscar um alvo com uma boa relação risco-retorno. Então o que ele está falando ali, né? Está falando que se fechar e a princípio nem fechou, que tinha anteriormente foi aqui, ó, né? Vamos botar, se tivesse nesse momento, fechar aqui, o stop aqui em cima. Então isso daqui é a análise que a IA fez pra gente. Cenário 2. Rompimento de média móvel e correção maior. Se o preço romper a média móvel mais curta com volume, o que ele quer dizer aqui? Se o mercado fizer esse movimento aqui, ó, romper, forte para cima com volume, só que aqui ele esqueceu que a gente não tem volume na tela, mas ele está falando do volume, por isso que a gente estuda o método de Wyckoff, que a gente está vendo preço e volume, e a gente está falando nada de volume aqui e a IA já sugeriu o volume. Isso é para você ver como é importante, tá? Vamos lá, cenário 2. Se romper a média móvel mais curta com volume, isso poderia indicar uma correção maior na tendência de baixa, tá? Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que o gráfico tende
o preço tende a subir mais um pouco, uma correção maior. Na tendência de baixa, ação, evitar operar. Então você não quer vender, quer esperar que o mercado suba, até que a situação fique mais clara, esperar para ver se o preço consegue se manter acima da média móvel rompida. Se houver um pullback, no caso, retorno à média móvel rompida, que agora pode atuar como um suporte, o que ele está falando? Que o mercado pode fazer isso aqui, ó. Rompeu, voltar como pullback para depois subir, tá? É isso que ele está falando ali, ó. Né? E aqui a gente tem mais ou menos esse seria o salto sobre o riacho, né? Seria um salto sobre o riacho, levando em consideração a média de menor período. E lembrando que existe a resistência ali da média de maior período ainda, tá bom? Então olha só como é interessante, você vai conversando com a IA e ela vai conversando contigo, é totalmente interativo isso aqui, é bem legal. E lembrando que a gente está vendo só o Oliver Belez, tá? Fica aí, não sai do vídeo que a gente ainda vai descer e vai ver qual a opinião dela em relação à análise do All Brooks, tá bom? E para finalizar, depois eu vou jogar um outro print e vamos ver se ele vai estar mantendo a mesma análise que ele falou. Então vamos continuar. Então ele está falando aqui, isso poderia indicar uma correção maior da tendência de baixa, ação evitar, até que a situação fique mais clara, né? Eu já tinha lido, a média móvel rompida, que agora pode atuar como suporte, e houver um sinal de alta, pode-se considerar uma compra com stop abaixo do suporte. Então ele falou justamente isso daqui que eu falei, né? Que o mercado pode romper a média móvel de período menor, servir como suporte, fazer um pullback e ali você vai estar considerando uma compra. No terceiro cenário, consolidação lateral. O preço pode entrar em uma forte consolidação lateral, oscilando entre a média móvel mais curta e um suporte de nível abaixo. Ação, evitar operar, pois a consolidação lateral é um período de incerteza. Esperar por um rompimento claro de um dos lados, suporte ou resistência, para tomar uma decisão. Então, ele falou sobre isso daqui. Considerações importantes de Belez. Volume é fundamental fundamental analisar o volume, rompimento da média móvel mais curta. Então, naqueles dois livros, se eu não me engano, Oliver Belez ainda considerava o volume, tá? Então pode ser que na busca da internet a IA tenha buscado conteúdo que o Oliver ainda falava do volume. Então, possivelmente, isso pode ter sido levado em consideração, tá bom? Então, por isso que ele dá essa informação aqui. Stop loss, colocar o stop loss é crucial. Se você optar por vender, considerar o stop loss em um nível que invalide a operação, acima da média móvel mais curta, né? Porque se rompeu a média móvel mais curta naquele momento, não tem porque você continuar com a operação em aberto, é o que ele falou. Contexto, lembre-se de que esta análise é baseada apenas na imagem fornecida, leve em consideração o contexto geral do mercado, notícias e outros fatores. Lembrando que a gente não leva em consideração notícia nenhuma, né? A gente que opera o método Wyckoff não leva em consideração notícia. Decisão. Neste momento, a tela sugere uma cautela. A tendência é de baixa, mas o preço está testando uma resistência dinâmica. A melhor ação seria esperar por um sinal mais claro. Se o preço mostra sinal que vai retomar a tendência de baixa, candle de baixa com média abaixo da média móvel mais curta com volume, considerar uma venda. Se houver um rompimento da média móvel com volume, esperar por uma correção em possível sinal de compra. Então, da hora que ele falou, né, basicamente foi isso aqui que aconteceu. A gente não está vendo o volume ali, mas ele fez o que? Testou uma vez, rompeu, fez o pullback. Vou até apagar aqui, né? Aqui, ó. Foi lá, voltou, rompeu, fez o pullback aqui na média móvel, média móvel mais curta, está seguindo em direção à média móvel mais longa. Se vai manter esse padrão, não sabemos, tá? Não sabemos. Aí eu perguntei, você conhece o método de All Brooks? Então ali ele falou para você ter cautela, tá? Na hora ali era para você esperar, mas olha só, é meio que em real time você está analisando o mercado e está tomando a decisão em 5 minutos, não é um tempo tão longo, não é um tempo tão curto, tá? Então dá para você botar vários ativos. Pessoal que opera Forex, cara, você tem vários pares de moedas ali, ó, você vai, coloca, pergunta, vai tirando a dúvida, bem legal. Eu nunca testei isso aqui com SMC, tá? Não sei se ele vai falar que conhece, não conhece, mas a mesma coisa. Tu joga o PDF lá que você tiver de SMC, de Price Action, do que for, pede para ele ler, passa mais informações, transforma ele ali num agente, tá?
e ele vai estar apto a tirar qualquer dúvida relacionada ao gráfico que ele vai estar lendo ali para você. Então, coisa que você deixa passar batido, talvez ele vai dar um alerta ali para você ficar atento, tá bom? Então, vamos lá. Você conhece o método Allbrooks de análise de ações? Aí ele vai, sim. Método Allbrooks de análise de ações. Aí ele fala, Allbrooks é um trader de análise técnica muito respeitado, conhecido por sua abordagem detalhada e precisa da análise de ações de preço, price action. O método dele é considerado complexo, mas oferece uma compreensão profunda do comportamento do mercado. Aqui estão os principais pontos do método Allbrooks. Foco exclusivo no price action, sem indicadores. Allbrooks não utiliza indicadores técnicos, RSI, MACD. Ele acredita que todas as informações necessárias para se operar está contida no próprio gráfico de preço. Então aqui ele já mata a pau falando realmente, né, como o Allbrooks olha o mercado. Análise de candle é fundamental. O Brooks observa a forma, tamanho e posição dos candles para entender a dinâmica entre compradores e vendedores. Positivo, o Brooks faz isso mesmo. Padrões gráficos, ele identifica padrões gráficos, triângulos, canais, topo, fundo duplo, para prever possíveis movimentações do preço. Contexto de mercado, tendência, identifica a tendência principal, alta, baixa, lateral, é crucial. O Brooks usa médias móveis, geralmente a média de 20, para ajudar a determinar a tendência. Força de tendência, avalia a tendência se é forte ou fraca, é importante para determinar a probabilidade de sucesso da operação. Localização no gráfico, considerar onde o preço está localizado no gráfico em relação a níveis de suporte, resistência e tendência. Microanálise de ações de preço, candle a candle. O Brooks analisa cada candle individualmente, observando sua abertura, fechamento, máximo e mínimo para entender a batalha entre compradores e vendedores. Sequência de candles, ele observa a sequência de candles para identificar padrões, corpos reais e sombra, a relação entre o tamanho do corpo. Cara, ele vai aqui, ó, destrinchando a análise de Allbrooks, cara. Ele vai destrinchando, tá? Eu não tinha feito isso aqui antes, não. Tanto que eu coloquei, nem li direito e agora que eu tô lendo com você, tá? Deixa eu dar um ajuste aqui na blusa. Probabilidade, trade location. Brooks enfatiza a importância de operar em locais de alta probabilidade, como um pullback, média móvel ou rompimento de nível de suporte e resistência. Gerenciamento de risco, ele prioriza a proteção do capital e aguardar sinais. Tipos de operações, reversão, continuação, scalping, aprendizagem e prática. Estudo constante, o método Allbrooks requer um estudo aprofundado, a prática, complexidades e desafios, subjetividade, análise de ações do preço pode ser subjetiva, requer experiência, curva de aprendizado, disciplina. E aqui fala de alguns livros de Allbrooks, tá? Trading Price Action, Trends, o de range e o de reversão. São os 3 livros, né, que ele tem. Aliás, ele tem mais um que é o barra a barra, ele nem colocou aqui. Aí eu falei, com base no método Allbrooks, qual ação deve ser tomada com o gráfico que te mandei. Então eu nem mandei o gráfico de novo, só perguntei lá atrás o que eu deveria fazer com base naquele gráfico. Aí ele foi lá. Ok, vamos analisar o gráfico do mini índice, 5 minutos, sob a perspectiva de Allbrooks. Relembrando, a análise é apenas uma interpretação e não constitui recomendação de investimento. Ele está se precavendo, né? Cara, eu não tenho nada a ver com isso não, está certo, ele só está dando uma ideia do que ele está lendo ali no mercado. Pressuposto, estamos utilizando a imagem fornecida, então ele falou, vamos lá, Allbrooks, tendência, média de 20, assumindo que a média móvel mais curta seja uma aproximação da média de 20, como eu não falei, ele está levando em consideração move average exponencial, então a média de 20 exponencial, pode-se dizer que o preço está abaixo dela, o que sugere uma tendência de baixa de curto prazo. Contexto geral, a média móvel mais longa, que está acima da de 20, reforça a ideia da tendência de baixa. Então aqui para uma coisa bem assim básica, né? Média maior acima da média menor, apontando para baixo, é tendência de baixa, não tem muito o que falar. Se ao contrário, média maior abaixo e a média maior abaixo e a média menor acima e o preço acima, tendência clara de alta. Se está entre médias, mercado em lateralização. O que deve ser feito? É a ação do preço recente, correção. O preço parece estar em uma fase de correção, pullback, né, que foi aquela hora que eu mostrei. Candles, é crucial analisar a candle mais recente e a ausência de padrões claros. À primeira vista, não há padrão de reversão ou continuação muito evidente. Suporte e resistência.
média 20 está atuando com uma resistência dinâmica, suporte anterior, precisamos identificar nível de suporte. Então assim, ele pede para abrir o gráfico para ele poder identificar. Aí aqui ele vem, ó, possíveis operações, né, trade com base no Brooks. O cenário 1, entrada vendida. Raciocínio, se o preço encontrar resistência na média de 20 e formar candles abaixo, por exemplo, um bearish engulf de baixo, ou um candle vermelho forte que feche perto da mínima, tá? Isso pode ser um sinal de entrada vendida. Pode perceber aqui, ó, que aqui ele não está falando de volume, tá? Então é isso mesmo que eu falei. Ele identificou no conteúdo do Oliver Velez que Oliver Velez falava de volume. Agora, muito tempo ele não fala de volume, mas ele pegou na internet que ele falava de volume. E como o Brooks aqui não fala de volume, não tem nada de volume. Entrada, vender quando o preço romper a mínima do candle e confirmação de baixa. Ele não fala que tem que ter volume mais alto, nada disso. Stop loss acima da máxima do candle de confirmação de baixa, ou ligeiramente acima da média de 20. Vou buscar um alvo de 1 para 1, ideal 2 para 1. O alvo pode ser nível ou suporte anterior. Cenário 2, rompimento da média de 20, pullback na compra, que foi o que a gente tinha falado, né? O que ele falou. Rompeu, fez o pullback, né? Mercado pode ser que continue. Esperar a confirmação, não entrar imediatamente. Esperar que o preço faça um pullback, retorno à média de 20, que agora atua como suporte. Aí fala que é uma possível compra. Comprar quando o preço mostrar sinal de rejeição do suporte da média de 20. Né, rejeição ao suporte, a média de 20, por exemplo, um bullish engolfo, no caso um engolfo de alta, né, mostrar um engolfo de alta, aí você entra comprando, stop, abaixo da média, os alvos a mesma coisa. E o cenário 3, se a ação do preço for confusa, com candles pequenos e pouca clareza sobre a direção, ou se a relação risco-retorno não for favorável, melhor não operar. O Brooks enfatiza a importância de esperar por configurações de alta probabilidade. Não force uma operação se o mercado não estiver oferecendo um sinal claro. Considerações importantes, detalhe dos candles, volume, aqui ele falou de volume de novo, o volume está aumentando ou diminuindo. Então, mas já o Brooks não fala de volume. Ação a ser tomada com base no gráfico. No momento, a melhor ação é esperar. Então, assim, tanto no Oliver quanto no All Brooks, ele falou que tinha que esperar porque não tinha nada claro. Ele deu 3 possibilidades que poderia acontecer. Você está olhando, mas ele fala aqui no final que você tende a esperar, tá? Agora o mercado tá caindo. Se a gente mandar, eu acredito que ele vai falar que é para vender, mas vamos fazer uma análise agora. Análise não, vamos mandar outro print, mandar um print agora mais, aliás, vamos mandar um print, calma aí, vamos printar a tela, deixa eu tirar aqui. Tirar isso, agora vamos lá, aqui, para você ver até como que funciona, tá? Então não tem mistério, mandou aqui, printou, deixa eu escrever aqui 1G 255, salvei aqui do lado, e agora a gente vai mandar para ele, tá? Aqui ó, aumentou, vem aqui ó, aqui o upload do arquivo, tá? Upload do arquivo, mandei, e eu já vou dar um run, vamos ver o que ele vai falar. Eu poderia até escrever, faço a ele já emendou no All Brooks, tá? Já emendou no All Brooks. Vamos ver aqui, ó. Com a imagem atualizada, podemos refinar a análise sobre a ótica de All Brooks. Linha horizontal verde, só que aqui ele botou como POC, só que não é a linha do preço, né? Ele também não sabe, a gente tinha que falar. Então, assim, ele é a IA é igual a criança, você tem que ir ensinando. Ó, essa linha verde não é a POC, você vai e informa ele lá que não é a POC. Mas vamos lá. Tendência, a tendência de baixo permanece clara, com o preço abaixo da média móvel de 20. A ação do preço recente, teste da resistência, o preço está testando a linha horizontal verde. Infelizmente, pô, aqui foi um vacilo, então tem que tirar para ele não usar aquilo ali como referência, tá? Possível cenário da ação com base na análise de ação do preço da resistência. Cenário rejeição da resistência, mais provável.
descrição. Se o preço não conseguir romper a linha horizontal, então aqui já cagou toda a análise, né? Porque ele está levando em consideração essa linha verde, que não tem nada a ver com nada. Então, para a gente não finalizar o vídeo, levando em consideração isso, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em propriedades, vamos tirar linha do último preço e vamos tirar também essa outra linha, senão é sacanagem, né? Tá errado, ó. Tirar a linha do bid-ask. Agora não tem linha nenhuma, não tem nem o que falar, né? Vai falar que é para vender, mas vamos ver ele falar pra gente pegar essa. Eu vou fazer até melhor, eu vou escrever aqui, ó, vou te mandar nova imagem e queria que você, né, vou te mandar nova imagem e quero que você analise utilizando primeiro o método do Brooks e depois o método Oliver Velez, vírgula. Vou mandar um OK, ver se ele está. Vamos ver. Combinado, analisar detalhes da ação do preço. Então ele já está ciente do que ele tem que fazer. Vamos voltar aqui. Então isso aqui, cara, é só para você... de novo eu fiz isso. É só para você pegar a visão do poder que tem você poder estar estudando, né? Utilizando a IA a seu favor. Lembrando que aqui você não está pagando nada, é de graça. Tá? De graça. Vou pegar aqui. Tá carregando a imagem, então aqui é de graça e você vai estudando então final de semana o mercado, qualquer coisa aí, cara, vai bem legal, bem legal. Tiramos, né, a POC, vamos ver agora o que ele vai falar. Já mandou lá. E aqui eu poderia acrescentar, e como eu falei, eu posso acrescentar, posso colocar análise de Gann, de Wyckoff, de Elliott, de qualquer coisa, ou colocar alguma análise específica, treinar ele com algum operacional. Qualquer coisa, tá? Vamos lá. Análise 1 ao Brooks. Tendência clara. Vamos botar aqui, né? Clara tendência de baixo. O preço está abaixo das duas médias móveis que estão inclinadas para baixo. E eu nem informei, até esqueci de informar que... Eu até esqueci de informar que estava utilizando a média móvel. Até esqueci de informar. O preço está abaixo das duas médias móveis que estão inclinadas para baixo. A ação do preço permanece de baixa. Houve uma forte perna de baixa recente, demonstrando pressão vendedora. Lateralização após essa perna. O preço parece ter entrado em uma fase de lateralização, formando um pequeno range. A análise do candle, indecisão. Os candles recentes são relativamente pequenos, com corpos curtos e algumas sombras indicando indecisão. Possíveis entradas: rompimento da lateralização para baixo, mais provável. O Brooks ensina que uma tendência de baixo, rompimento de lateralização na direção da tendência principal tem a maior probabilidade de sucesso. Aguardar, esperar o preço romper a mínima da lateralização com um candle de força, com um candle de baixa forte, grande corpo vermelho fechando perto da mínima. Entrada short, stop loss, alvo no mínimo 1:1. Segundo, geralmente não recomendo operar contra a tendência principal. No entanto, se o preço romper a máxima, ele dá o mesmo exemplo. E aqui é esperar a lateralização. E aqui ele dá o exemplo do Oliver Velez. Vamos ver. Vamos ver já. Trade 1, venda no rompimento da lateralização. Velez também estaria tendo um rompimento de lateralização para baixo. Aguardar, esperar o rompimento da mínima. Short, reversão, mais arriscado. Velez pode procurar um sinal de reversão perto do suporte da lateralização.
Resumindo, cadê? Comparativo e conclusão. Al Brooks, abordagem mais conservadora, focada em operar na direção da tendência. Oliver, abordagem mais agressiva, buscando lucros rápidos, curto espaço de tempo. Ação recomendada, combinada. Aguardar. O mais importante é esperar o rompimento da lateralização. Se romper para baixo, a probabilidade maior é que o rompimento para baixo procurar uma entrada short. Se romper para cima, entrada de compra, né? Entrada de compra, porém cautela. Pode ser que, igual aqui, ó, né? Fez o pullback ali, cautela, tendência principal é de baixa, média móvel maior. Tá configurando na queda, volume, monitorar o volume, gerenciamento de risco. Então, pessoal, é assim que você vai estar utilizando a IA a seu favor, para você poder estar fazendo diversos estudos para análise das suas ações de day trade. Isso aqui é basicamente um real time, né? Porque eu estou printando e colocando, printando e colocando, printando e colocando. Então, isso aqui já te dá uma visão legal sobre os seus próprios estudos, suas observações, vai acelerar o seu aprendizado, tá? Então é basicamente isso. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, peça o vídeo que você queira assistir. Até mais, um abraço, fui!